Boa noite, eu me chamo Aparecida e vamos dar continuidade a 2 Reis 21, mas primeiro vamos entrar na presença do Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, para te pedir discernimento, para te pedir, meu Pai, direção, porque nós não somos nada, meu Pai, nada sem o Senhor. O Senhor é magnífico, Pai. Ah, se nós soubéssemos o Deus que cremos, meu Pai, tão grande que acima das estrelas do céu existe um trono que é do Senhor, meu Pai. O Senhor só dá oportunidades, meu Pai. E está chegando o grande dia da tua volta. Nós estamos tendo tempo, meu Pai. Nós estamos tendo tempo. Nós não podemos brincar, meu Pai, na tua palavra, da tua santidade. Não, Pai. Nós temos que ser cristão verdadeiro. Nós somos servos, sim, do Senhor. Mas quando nos tornamos, meu Pai, na tua benignidade, servimos ao Senhor com integridade, meu Pai, tornamos-nos amigos do Senhor. O que é ser amigo do Senhor? É ter intimidade com o Senhor, Pai. Então, meu Deus, nessa noite, coloca, meu Pai, a tua palavra dentro do nosso coração, que a gente possa, meu Pai, te servir com integridade, meu Deus. É tão maravilhoso, meu Deus, estar aqui nesse grupo. É muito gratificante, é muito precioso, meu Pai, o Senhor escolher essas pessoas para estarem aqui aprendendo mais e mais a fundo da tua palavra, Deus. Então, Pai, direciona essa palavra, meu Pai, no qual nós vamos entrar e estudar. Nesse momento, Pai, te entrego as nossas vidas, a direção desse trabalho, meu Pai, nas tuas mãos, em um nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Amém, e graças a Deus. Então, nós paramos em 2 Reis 18, com a morte de Manassés. Manassés, ele veio pecando, né, construindo templos, é, na pirraça dele, né, com Deus, com o nosso Deus, né, pirraçando, mas ele teve um momento de reflexão no sofrimento dele. Ele teve tempo, né? Manassés teve tempo de se reconciliar com Deus, de ver que o que ele estava fazendo com Deus era errado. Então, ele veio, né, destruiu o templo, né, que ele tinha feito em, deixa eu ver aqui, em Crônicas, segundo Crônicas 11, né? Ele veio com Deus permitiu o sofrimento de Manassés, né, para que ele pudesse ter a misericórdia, né? Muitos da gente às vezes saímos da presença de Deus e às vezes não temos nem tempo de voltar, mas Manassés teve, né? Mas precisa sofrer para voltar para os braços de Deus, não que isso sirva de exemplo para a gente e que a gente não caia na mesma coisa que Manassés caiu, né? De pirraça, de provocação a Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente se desvia, a gente está afrontando o grande e poderoso. Isso é uma afronta. Eu creio, eu vejo como uma afronta a Deus, porque se a gente conhece Ele, se a gente sabe que Ele é Deus, se a gente, Ele dá paz, Ele dá todos os frutos, né, do Espírito Santo a gente, por que que a gente tem que se desviar dele? Quando a gente se desvia, que a gente faz algo errado, a gente está afrontando Ele, que a nossa consciência possa refletir sobre isso aqui, né? Então, Manassés veio a morrer, né? Graças a Deus foi salvo, e o filho dele, a gente agora vai para 2 Reis 21:19. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Messulemete, filha de Harus, de Jotibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai.
Então, às vezes, o exemplo do pai chega aos filhos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vive dentro da nossa casa, né? E também no lugar que a gente anda, que a gente vai semeando o fruto, né? Tanto bom como mal. Aqui, o filho de Manassés, Amon, ele viu que o seu pai fez era mal aos olhos do Senhor e continuou fazendo, né? Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai e o serviu os ídolos que o seu pai tinha servido e se inclinou diante dele. Assim deixou o Senhor de seus pais e andou no caminho do Senhor. Não, e se inclinou diante dele. Assim deixou ao Senhor Deus de seus pais e andou no caminho do Senhor. Então, Amon não teve a mesma sorte que Manassés teve, né? Porque também tem muita gente na igreja, como o Marchane falou aí, deu o exemplo da mulher, da senhora, ela andou no caminho de Deus reta, né? Morreu no caminho de Deus. E quanta gente está dentro da igreja, ouvindo a palavra que o pastor fala e fazendo errado, se morrer sem conquistar a salvação, automaticamente todos nós que sabemos da palavra, cremos, né, que é céu ou inferno, então o lugar é esse. Quem não crê em Deus, quem não faz a vontade de Deus, o caminho já é de tortura, né? Foi a gente que escolheu, é a gente que escolhe, Deus lhe deu o livre-arbítrio. E em 2 Reis 23, e os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos que conspiraram e planejaram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então, quando a gente sai da proteção de Deus, a gente está propício a qualquer coisa. Aí agora ele aqui, Amon, as próprias pessoas que serviram ele se voltaram contra ele, porque ele não tinha proteção de Deus. Ele foi contra Deus. E ai daquele que se virar contra Deus. De Deus não se brinca e nem se zomba. Então, Josias, seu filho, assumiu o reinado, né? E Amon foi sepultado no jardim de Uzá, e o seu filho reinou em seu lugar. Ficou o filho de Amon reinando no lugar de Amon. Aí a gente vai no próximo capítulo. Meu Deus do céu. A fera recebeu visita. Estão latindo muito aí ainda, dona Cida? Não tem problema não. Enquanto eles se acalmam aí, eu gostaria de fazer aqui logo uma observação. A gente vai perceber o texto falando que Amon tinha 22 anos de idade e reinou apenas 2 anos. Então a Cida falou que o pai dele, o Manassés, teve tempo de se arrepender. A gente vai ver que Manassés, ele começa a reinar com 12 anos de idade e ele reina durante 55 anos. Realmente, ele teve muito tempo. E eu achei isso aqui bem interessante, porque o Manassés, ele foi filho do Ezequias. O Ezequias, quando ele assume o reinado, 25 anos, e ele dura 29 anos reinando sobre Judá. E praticamente todo o tempo de Ezequias, ele vai estar cuidando da restauração de Israel, a restauração espiritual, política, ah, geopolítica. Eles vão estar
Ezequias ele vai estar trabalhando em prol do povo. Beleza. E o Manassés, ele vai crescer vendo esse pai, ok? Ele começa a reinar com 12 anos, ele passou pelo menos 12 anos com o pai, e ele viu essa trajetória do pai. Mas o que ele faz é totalmente o oposto do que Ezequias fez. Então, toda a limpeza espiritual que Ezequias fez, vem agora Manassés e destrói, ao ponto de profanar o templo de Deus, o templo de Salomão. Ele profana, coloca ídolos lá que não são verdadeiros deuses, desconfigura a posição original dos objetos sagrados dentro do templo, afrontando a Deus realmente, porque Deus é quem tinha dito como é que deveria ser distribuídas aquelas coisas dentro do templo, os objetos sagrados. Mas aonde eu quero chegar? Ele teve tempo para se corrigir. Ele ficou pouco tempo com o pai. Vê se faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Ele ficou pouco tempo com o pai. 12 anos de vida. Ele esteve com o pai. E logo depois Ezequias morre, ele assume o trono. Já o Amon, a gente vai ver um Amon que ele passa pelo menos 22 anos com o pai. Ele começa a reinar quando ele tem 22 anos de idade. Então, pelo menos 22 anos, ele está ali junto com o pai. É tempo suficiente para ver o pai fazer o que é errado e depois se converter. Porque a gente vai ver que o fim de Manassés é ele se corrigindo com Deus e ele desfazendo, inclusive, aquilo que ele tinha feito. Limpou o templo, blá, 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 enfim. Ele tenta se consertar. E ele realmente se conserta. Ele começa a reconhecer que existe um Deus único e verdadeiro, que é o Deus de Israel. Amon, ele teve tempo suficiente para ver a queda do pai e o arrependimento do pai e a restauração espiritual desse pai. Quando ele chega para reinar sobre Jerusalém, sobre Judá, ele começa a fazer as mesmas coisas erradas que o seu pai fazia. As erradas. Se ele ficou 22 anos com o pai, ele teve tempo suficiente para ver o pai fazendo as coisas certas. E ele chega e começa a fazer tudo errado. Eu acho que Deus não teve muita paciência com ele. Tanto que ele só dura 2 anos no reinado sobre Judá. Ele só fica 2 anos. E eu penso que essa falta de misericórdia, por que não houve tanto tempo como houve para Manassés? Manassés ficou 55 anos no reinado. Vamos lá que ele tenha se convertido nos últimos, vamos chutar aí, nos últimos 15 anos da vida dele, nos últimos 20 anos. O texto não deixa isso claro quando isso acontece. Mas ele teve bastante tempo para fazer besteira e se arrepender. O que eu penso? Porque ele teve pouco tempo para ver o pai fazendo as coisas certas, ter os bons ensinamentos. Pouco tempo. Não que ele não tivesse oportunidade, mas pouco tempo. Ele assume o reino ainda criança. Já o Amon não, cara. Ele assume o reino já um adulto, já um homem feito. 22 anos, um homem feito. E ele começa fazendo as mesmas trapalhadas do pai. Eu acho que Deus realmente perde um pouco a paciência. E ele deixa esse cara viver a própria sorte. Acredita-se que naquele tempo o reino de Judá estava dividido politicamente entre aquele partido que apoiava uma coalizão, uma aliança com a Assíria. E então, eles não serem destruídos e serem parceiros da Assíria. E tinha aquele partido que
não vamos fazer aliança com a Síria de jeito nenhum. Mas Ezequias mesmo chuta o pau da barraca, não vou fazer aliança com a Síria. E aí a gente vai perceber que nessa divisão política, provavelmente Amon se encontra com um determinado viés político e ele acaba sendo assassinado pelos seus próprios súditos. É o que o texto fala. Por que os súditos o matariam? Provavelmente por causa de um racha político. Ok? Ok, até aí ok. Mas o que é mais interessante não é necessariamente o racha, é a falta de paciência que Deus vai ter com ele. E Deus vai deixá-lo realmente à própria sorte, né? Então, quando Deus percebe que a pessoa tem aquela imaturidade na fé, aquela inocência, aquela pureza, aquela ingenuidade, não vou nem dizer pureza e inocência, eu vou dizer ingenuidade, que é um termo mais adequado. Quando Deus percebe a ingenuidade da pessoa, ele tem um pouco mais de paciência, mais misericórdia. Mas quando ele vê que a pessoa não é ingênua, a pessoa realmente é estúpida, quando ela teve tempo de aprender, mas ela negligenciou o aprendizado, então ele se torna mais intolerante. E aí a gente vai ver que o reinado desse rapaz dura muito pouco. A gente ficou questionando, né? Se Ezequias tivesse morrido naquele primeiro momento onde ele foi acometido de uma doença fatal, não teria acontecido Manassés. Ok, não teria acontecido Manassés fazendo aquelas loucuras todas, inclusive sacrificando os próprios filhos a falsos deuses. Mas também a gente não teria um exemplo de um homem pecador ao extremo, se arrependendo e se voltando para Deus. Mas aí também a gente não teria um amor da vida, fazendo um monte de coisa idiota de novo, profanando mais uma vez o templo de Deus. Verdade. Mas aí a gente também não teria um Josias que já era prometido desde a época de Jeroboão. E Josias é que vai ser um grande exemplo para Judá. Ele vai ser o cara. Um rei como ele não houve até então. Não vamos falar disso agora, mas enfim, só falando um pouco dessa genealogia e dessa misericórdia de Deus, de uma forma desproporcional. Para com uns, bastante, para com outros, menos. Mas sem sombra de dúvidas, dentro da sua justiça. Deus não estava sendo injusto. Houve tempo para quem precisou de tempo. E se não houve o arrependimento no momento adequado, essa pessoa, infelizmente, acaba sendo ceifada, perdida tolamente dentro dos seus próprios propósitos, dentro dos seus próprios negócios, que no caso dele foi a própria política, no caso de Amon, né? Foi a própria política. E aí, dona Cida, a cachorrada deu um time? A senhora pode continuar aí, se a senhora quiser acrescentar algo mais. Não, a senhora explicou bastante aí, e eu vejo o que ficou para mim é que tem pessoas que têm tempo, né? E tem outras que não têm. Então, a gente tem que sempre estar vivendo a fé de maneira correta com Deus, porque a gente não sabe, a gente deita hoje, não sabe se vai levantar amanhã. Então, não gastar o tempo, né, para Deus, sempre estar ali pensando que a salvação ela é única e que vivemos um único dia como se fosse morrer, né? Então, para a gente ter a salvação é conquistada a cada dia. Hoje eu estou salva, amanhã sei lá. Então, a gente tem que estar vigilante o tempo todo, né? Para que a gente não nade e morra na praia. Porque ser salva é difícil, é muito difícil. Então, a gente tem que vigiar o tempo todo. Né? Nadar para morrer na praia, quero não.
Não, não dá, tá repreendido isso aí. Aí, então, fica para mim isso aí, né? Temos dois tipos de pessoas aqui na Bíblia, né? O pai e o filho, que um teve tempo e o outro teve quase nada. E se ele talvez voltasse para Deus, talvez não, se ele se voltasse para Deus, como fez o pai dele, com certeza Deus é rico em misericórdia para nos perdoar. Agora, não vamos ficar pensando nessa misericórdia de Deus e fazendo as coisas erradas, porque possa ser que não dê tempo. Isso aí fica para mim. Exatamente. Continuar errando impunemente é tolice. E a gente vai observar aqui o cuidado de Deus, o zelo de Deus, pela manutenção da sua promessa, da sua palavra que ele tinha dado para Davi, que não lhe faltaria sucessor sobre Judá, sobre Israel. E a gente vai perceber aqui o seguinte, que apesar dos súditos, né, dos servos de Amon, terem conspirado contra ele e assassinado ele, não foram eles quem assumiram o poder. O povo, o próprio povo, vai se revoltar contra essas pessoas e vai matar todos eles. Vão ser assassinados. E aí o filho, né, de Amon vai ser colocado no lugar como rei, ainda muito novo, muito jovem. Josias assume o reinado com 8 anos de idade, muito jovem. E eu percebo nisso o cuidado de Deus no cumprimento da tua palavra. Ele vai lá e preserva esse momento, né? Por que que a gente não vai ver como acontecia dentro de Israel? Chegava um capitão, matava o rei e assumia o reinado. Não, mas a promessa para Jerusalém é que ali nunca faltasse um, um filho de Davi reinando sobre aquele lugar. Então, a gente vai ver que todos os reis que pertenceram a Judá, que governaram Judá, melhor dizendo, eles todos pertenceram da linhagem de Davi. Todos eles foram da linhagem de Davi. Ninguém foi morto e outro rei atípico foi colocado no lugar. Não, e aqui o próprio povo tem esse cuidado. Não, não é qualquer um aqui que vai assumir o reino, não. Vai ser um filho de Davi. Por quê? Porque a gente aqui é mal e mal, mas a gente busca o Deus verdadeiro e a gente vai fazer com que a palavra do Senhor se cumpra sobre Jerusalém, sobre Judá, e o nosso rei vai ser da linhagem davídica. E aí fica o Josias assumindo esse reinado. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, pessoal? Ninguém? Nenhuma inspiração diferente? Nada? Filha, eu quero Fala, falar uma coisa. Isis. Ah, eu? Não, não, pode falar, Adriana. Pode falar que você abriu o áudio primeiro. Vá, pode falar. Ah, é porque eu não acertei mandar a mãozinha, não. Tá, tudo bem. Olha, deixa eu. O que eu analisei, né, para a minha vida é que, por mais que ele não tivesse convivido com o pai por muito tempo, mas ele teve exemplo. O pai dele deixou uma coisa que foi exemplo, né? O pai dele tirou os altares de Baal, fez uma limpeza, tanto física como espiritual, e ele não olhou para nada disso. Ele só tinha dentro dele uma revolta que ele externou, fazendo abominações, fazendo idolatria, levando o povo a pecar, entendeu? Deus deu tempo suficiente para ele é, se curar dessas feridas. Porque eu acho que ele tinha uma ferida, uma revolta dentro dele, ou por não ter convivido com o pai, ou pelo pai ter morrido, ele não ter tido a oportunidade de. A Bíblia não diz, mas aparentemente parece ser uma revolta. Não, meu pai fez tudo isso e morreu. Então por que eu vou seguir esse exemplo? Né? Falar da juventude de hoje,
que não quer seguir exemplo, só quer fazer tudo da sua cabeça, quer viver uma liberdade fantasiosa. Então, eu acho que ele teve exemplo. O filho dele a gente já pode dizer que ele não teve exemplo, ele teve um exemplo ruim. O filho dele viu coisas ruins, mau exemplo, segmentos diferentes, entendeu? Aqui, o que eu vejo é isso, exemplos, é o que a gente tem que ver. A gente não tem que olhar por exemplo ruim, a gente tem que olhar por exemplo bom. Pô, aquela pessoa, poxa, que pessoa genial, tá bom, mas aquela pessoa diz que está indo para a igreja, mas faz isso, isso, isso. Então, essa pessoa se descarta. Se você vai ajudar de que forma? Orando por ela. Se você tiver uma intimidade, puder chegar até ela e falar, olha, você está fazendo isso errado, assim, assim, assim. Mas a gente tem que seguir os exemplos bons. A gente não tem que seguir os exemplos ruins. A gente não pode colocar na nossa vida, não, eu vou fazer isso porque o fulano de tal faz. Ah, vou dar um exemplo assim. Eu tô aqui na minha igreja, eu tô vivendo a minha vida, eu tenho uma comunhão com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Ah, mas o pastor fulano de tal saiu da igreja, eu vou seguir ele? Não. Onde está o meu caráter? Eu não sou Maria, vai com as outras. Então, eu acho que aqui ele teve exemplo. O pai dele deixou o melhor exemplo, que foi no momento da morte, ele também pedia a Deus, Senhor, fez aquela oração tão perfeita, de uma certa forma cobrando de Deus, pô, eu sou teu servo, eu fiz isso. E Deus disse a ele, vou lhe dar mais X anos de vida. Tanto que esse rapazinho aqui foi feito depois de 3 anos, né? Porque ele só tinha 15 anos, o cara com quantos anos? Com 12 anos, então ele já tinha 3 anos do prazo que Deus tinha dado a ele. E ele teve 12 anos, é tempo suficiente para ele ver algum exemplo do pai dele. Então, o que fica para mim é a gente não seguir exemplos ruins. A gente está pautado na palavra do Senhor, porque ele também teve também os livros que é escrito, né? O livro de Crônicas, era escrito naquela época, que citava as obras dos reis. Então ele sabia que teve reinados ruins, teve pessoas que fez coisas ruins, que a idolatria não valia a pena, que o povo sofria. Então, se ele teve que passar por esse processo para mais tarde, né, deixar também como exemplo, naquela época e para a gente hoje, que Deus é um Deus de misericórdia, certo? Mas a gente tem que ver que a gente não pode seguir esses exemplos, a gente tem que seguir o melhor exemplo, buscar o exemplo de Davi, do próprio Ezequias e o exemplo de Jesus, que veio, fez tudo para resgatar o povo, e mesmo assim o povo o levou à cruz. E mesmo assim ele perdoa, porque ele não sabe o que faz. Até na cruz, Jesus foi misericordioso conosco. Então, eu acho que aqui fica para mim é isso, exemplo. Ele teve exemplo e deixou exemplo de que o caminho ruim não é o melhor, que a gente tem que seguir o caminho bom, o caminho com Cristo, viver para Deus. Como Dona Cida falou aí, nossa salvação, a gente tem ela todos os dias, a gente tem que buscar ela todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que olhar qual é o exemplo que eu quero seguir. Será que é o exemplo de Manassés ou é o exemplo de Ezequias? Então, a gente tem que buscar isso dentro da gente. O que o pastor está ali ensinando, está nos dando a direção, mas não é somente aquela direção que a gente vai buscar, é o que a gente faz aqui, o nosso encontro, a meditação, ler a palavra de Deus, buscar, Senhor, qual é o caminho, o que eu tenho que fazer, e sempre buscar em Deus, porque a gente vai olhar aí fora e a gente vê no mundo aqui fora que a gente não tem exemplo nenhum a seguir. E as pessoas estão tão idólatras, tão vazias, que elas não têm nem exemplo para dar. Então a gente tem que viver para dar exemplo, para as pessoas olharem para a gente ser testemunho. Olha, aquela mulher ali é de Deus.
aquele homem ali é de Deus, aquela moça ali é de Deus, como a Martiane falou aí da moça que tinha um problema de saúde, mesmo assim, isso não era impedimento para ela fazer a obra de Deus. Isso é um exemplo. Então, fica um exemplo bem grande lá na igreja dela, que Martiane trouxe para a gente também. Então, a gente tem que ver isso. São esses exemplos que a gente tem que ver. Para isso. Manda ver, Isis. Adriana sempre muito, muito precisa nas suas considerações. O que me chamou muita atenção é que esse texto ele é pequenininho, mas ele contém tanta coisa, pelo menos que fala comigo. No 22, diz assim: assim Amon abandonou o Senhor. Ítalo, abaixa ou desliga. Assim Amon abandonou o Senhor. Como foi que ele abandonou o Senhor? Como o seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradavam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações do seu pai e adorou e serviu os ídolos que o pai havia adorado. E assim Amon abandonou o Senhor. Então, quando ele abandona o Senhor, é como se ele tivesse soltado da mão de Deus. E realmente Deus não podia agir na vida dele. Por isso aconteceram essas coisas ruins, por isso essa revolta, mas mesmo assim Deus honrou a casa de Amon, que quando ele morreu, quem governou foi o seu filho, e um filho tão abençoado, apesar de ter vindo dele, diferente de Manassés. A linhagem dele foi Amon, foi algo desastroso. O Josias, a gente vai ver que vai ser uma geração realmente, um homem diferente, um homem abençoado. Mas o que fica para mim é que às vezes a gente acha que está bem, né? Que tá forte, que tá conseguindo vencer na vida, né? E acaba não tendo a humildade de continuar agarrado com Deus, abraçado com Ele, pedindo: Senhor, segura minha mão, se eu não conseguir, o Senhor me carrega. Ele era um rei, né? Ele tinha uma bênção diferenciada, tinha poderes, tinha fortuna, e achava que realmente aquilo era suficiente para protegê-lo. Eu estava dentro de um palácio e isso não foi suficiente. Nada que o mundo nos dá, nenhum tipo de segurança, dinheiro, sucesso, fama, nada disso é capaz de nos blindar das ações do inimigo que realmente só veio para matar, roubar e destruir. E nesse momento, por ele ter soltado a mão de Deus, por não estar mais sob a proteção de Deus, a mão acaba sendo traído aí e sendo morto covardemente. Então, o que realmente fica comigo é continuar muito firmemente na fé e humildemente entender de que sozinho a gente realmente não consegue nada, que a gente não é capaz de ver todos os lados e Deus ele sabe o presente e o futuro. O que fica realmente para mim nesse momento a palavra humildade, de reconhecer que só o Senhor é Deus e que nada consegue substituir. É isso. Lindas. Martiane. O que eu queria trazer aqui foi um ponto que me chamou muita atenção, né? A gente viu que Manassés ele orou a Deus. E a gente viu também nas outras meditações que alguns também fizeram orações a Deus e Deus respondeu. Só que o que foi que eu acabei lembrando? Que a gente também estava estudando outros livros e a gente consegue perceber o quê? Uma evolução no falar com Deus. Como assim? A gente teve livros aqui que a gente estudou, que a gente viu que para falar com Deus, os únicos que podiam eram os sacerdotes, né? Eles levavam as petições do povo até Deus. Então,
vieram os reis. E eu acredito que foi uma estratégia de, tipo assim, a gente sabe que o véu ainda existia. Existia o véu que separava o homem de Deus. E esse véu só foi rasgado depois que o Senhor Jesus morreu na cruz. A gente consegue ver isso lá no livro de Atos, se eu não me engano, João Atos, enfim. Mas a gente consegue ver que Deus, ele tinha essas exceções. Digamos assim, quando o véu se rasgou, quem era um intermediador entre Deus e as pessoas? Era o Senhor Jesus, né? Está escrito que o Senhor Jesus se tornou um mediador, né? Que através dele, do nome dele, a gente hoje tem acesso a Deus. Só que antes, o que é que tornava o que que era esse mediador? Eu consigo ver, no caso, que era a sinceridade. Eu não consigo ver outra coisa que não seja a sinceridade. Porque a gente consegue perceber, a gente vê aqui meditando, a gente vê histórias, né? A gente vê erros aparentemente iguais, só mudam níveis, alguns piores, outros mais ou menos, mas enfim, são aparentemente iguais. Só que em alguns casos a gente viu que houveram reis que oraram, houveram pessoas que oraram, né, durante o livro de Reis, e, enfim, encontraram o arrependimento, encontraram, enfim, mudaram, se converteram dos seus maus caminhos. E o que ficou para mim nítido aqui, que eu não tinha percebido, mas eu percebi, né, ainda há pouco, que foi que o mediador desse período, antes do véu ser rasgado, era a sinceridade. Não existia outro mediador, era a sinceridade. Né? E a gente vê que não só no livro de Reis, a gente vê também outros livros do Antigo Testamento, que todas as pessoas que oraram, e está escrito assim, e Deus respondeu, e Deus ouviu, e Deus isso, e Deus aquilo. O mediador, a gente consegue perceber que sempre foi a sinceridade, só a sinceridade. E a fé e a sinceridade. E a outra coisa que eu queria dizer, assim, que o que ficou para mim nesse livro né, foi a questão do temor, o temor a Deus. E aí eu lembrei daquela passagem que fala em Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. E a gente viu que muitos reis não foram sábios porque faltou esse temor a Deus. Faltou o temor a Deus. E quando havia o temor, havia os exemplos de temor, essas pessoas rejeitavam e acabavam não reinando com sabedoria devida, né? E, enfim, muitos se afastavam, né? Aquela apostasia que a gente viu também, pode ver que quem está mal não quer estar mal sozinho, né? A gente viu que muitas pessoas que estiveram mal foram puxando o povo também, o povo acabou ficando mal também, mas a gente viu também que quando alguém, no caso Manassés, né, que a gente está falando sobre Manassés, quando ele buscou ficar bem, tudo ao redor dele, o povo foi também incentivado, motivado a ficar bem também. E isso que me chamou a atenção. E teve uma palavra que eu ouvi essa semana, eu compartilhei até lá no grupo, eu não sei se todas ouviram, mas me chamou muita atenção. E eu trouxe isso para minha vida, porque, tipo assim, a gente não vê só isso no livro de Reis, a gente vê em muitos livros da Bíblia, né? Com respeito à misericórdia, a gente vê o homem caindo, se levantando, caindo e se levantando. E o que marcou realmente é essa questão. Quando a gente estuda um livro e a gente vê muitas quedas, parece realmente desanimador, né? A gente vê, poxa, né? Aqui a Bíblia só está mostrando o erro de alguém, não sei o quê. Mas a gente vê realmente que quando a gente olha para a nossa vida, ou então alguém de fora que conhece a gente realmente
percebe que a gente também é esse tipo de pessoa decepcionável. A gente é esse tipo de pessoa suscetível, sujeito ao erro, né? Na nossa caminhada com Deus. E, tipo assim, mais profundamente, teve um... Eu lembrei... Sansão, ele foi designado, ele foi separado para servir a Deus. Tipo assim, e a gente vê um homem que foi separado. Ele teve o chamado dele separado. E, infelizmente, lamentavelmente, e com temor, tipo assim, ele se afastou de Deus, ele se perdeu, né? Então, tipo assim, é algo que gera temor em nós, porque é, a vida com Deus, construída com Deus, ela não é assim do dia para a noite. Ela requer tempo e é muito difícil, como Dona Lilian falou. É muito difícil, é na base de muito sacrifício para uma pessoa ela ser salva. É na base de muito sacrifício. Está escrito, né, que o reino dos céus é tomado por violência e só os fortes se apoderam dele. Então, se a gente olhar com esse minuciosidade, eu não sei se é a palavra, mas a gente vai ver que é muito fácil de a gente perder a nossa salvação. Gente, é muito fácil. Tipo assim, é algo que a gente tem que ter esse temor dentro da gente todos os dias. A gente tem que cuidar do nosso espiritual todos os dias, porque a gente está suscetível ao erro, a gente mora em um corpo físico podre, mas cheio de desejos, cheio de inclinações, cheio de coisas que a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é pecaminosa, a gente puxou isso de Adão. E, tipo assim, a gente tem que ter esse cuidado, a gente não pode se dar o luxo de, tipo assim, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar. Gente, tipo assim, a gente não pode se dar esse luxo, tipo, hoje eu não vou na igreja, hoje eu tô muito cansado. Mas, poxa, a gente tem que se violentar. A Bíblia é muito radical. Tem uma palavra que fala assim: se teus olhos te fazem pecar, arranca-o. Se tua mão te faz cair, arranca ela, porque é melhor você ir para o céu manco, coxo, cego, aleijado, do que você ir para o inferno perfeitinho. E, tipo assim, se a gente fosse hoje chegar e falar assim, ô, dona Lília, ô, obreira, me ajude aqui em oração. Eu tô com maus olhos, eu não tô conseguindo deixar isso, deixar aquilo. Já pensou se dona Lília falasse assim, vem cá, bora arrancar seu olho agora? Porque, em outras palavras, era isso que o Senhor Jesus estava falando, não cortar literalmente, mas é uma coisa assim, é um termo violento de se falar, porque o objetivo é tentar fazer com que a gente enxergue que para chegar no reino dos céus é com violência, é da gente negando a nossa vontade, é da gente se sacrificando. E eu queria trazer isso porque foi algo que mexeu muito comigo essa semana. E é isso aí, só queria trazer isso. Sabe outra coisa que eu estava aqui fazendo conta? Josias, ou melhor, Amon, ele assume o reino com 22 anos. Reina 2 anos, e às vezes esse 2 anos é aproximado. Pode ser menos, 1 ano e pouquinho, pode ser 2 anos e pouquinho. Mas vamos lá, 2 anos fechado. Ok. Então, ele tem 24 anos, quando o seu filho tem 8 anos. Então, seu filho nasceu quando esse rapaz tinha 16 anos. Muito jovem, mas enfim, né? Era príncipe, podia fazer uma viagem dessa. 16 anos, mas ele só assume o trono aos 22. Então, a gente tem um espaço de tempo aí de 6 anos de idade. 6 anos. Onde ele conviveu com o avô, com Manassés.
E creio eu que esses 6 anos, Josias viu o melhor que poderia ser visto do avô. Provavelmente, nesses últimos 6 anos de vida de Manassés, que seriam os primeiros 6 anos de vida do Josias, o que o Josias teve de exemplo do avô foram coisas boas. Ainda que o filho dele, um menino jovem, 16 anos, uma criança criando outra criança, né? Então, um menino tolo. Provavelmente, quem deveria exercer mais influência sobre a vida do Josias era o avô. Quando o avô morre, ele perde essa influência que até então, creio, era uma influência positiva, porque ele tinha se convertido e ele deveria ter falado para o neto, não vale a pena a gente se afastar de Deus. O melhor é a gente continuar fiel ao Senhor. Vem o filho, e que alguém falou aí dele ser rebelde, ele poderia ser realmente um menino rebelde, que com 16 anos tá parindo, né? Um negócio sério. E esse filho vai exercer uma influência maior nos últimos 2 anos, dos 8 anos, do Josias. E talvez por conta dessa influência muito positiva do Manassés, apesar do Manassés ter sido o cão chupando manga de cossolão na feira, essa boa influência sobre o Josias fez o Josias ser o que a gente vai ver no próximo capítulo que ele vai ser, ou o que ele foi. Por mais que nós tenhamos nossas fraquezas e fragilidades e debilidades, nós temos também a nossa parte boa, pelo menos nós que estamos buscando a Deus. Sempre costumo falar que cada um de nós está sempre em um estágio diferente de espiritualidade. Cada dia a gente desenvolve um pouquinho mais e vamos subindo de nível. Que nem fosse um jogo, né? O nível vai aumentando, a dificuldade também vai aumentando, mas você vai ficando cada vez mais experiente e mais preparado para coisas maiores e melhores. Mas o interessante é que a gente consiga passar para as pessoas sempre esse nível de espiritualidade a mais, passar o nosso melhor. A gente tem que desenvolver e temos de passar isso para as pessoas. A proporção que a gente vai crescendo com Deus, a gente tem também fazer com que outras pessoas cresçam com Deus. Acredito que o Manassés teve uma influência muito positiva sobre Josias. E acredito que o Amon é até removido antes, para que ele não estrague o que já havia sido plantado em Josias. Fala, Maiana. Eu acho que independente de exemplos ou não, é o que está dentro da pessoa. Porque eu tinha tudo para não estar na presença de Deus hoje. Porque uma parte da minha família serve aos impostos, a outra é católica, os outros é uma mistura de tudo. Bons exemplos não faltam, porque caráter é independente de religião. Tem muita pessoa que não serve a Deus e tem bom caráter. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que Caim matou o irmão. Ai, meu Deus, peraí que eu sempre confundo os dois. Um irmão matou, tá certo? Caim matou o irmão por ciúmes. Aí, o que um parente de Caim mais na frente vai fazer, o Lemeque? Ele vai matar um cara porque foi grosso, parece, porque maltratou ele, e o outro porque pisou. Aí ele ainda fala que se Caim, quem ferisse Caim, alguma coisa, ele diz que 70 vezes 7, ou seja, quer fazer pior, mais e pior. Deus falou para Samuel, quando foi ungir Davi a rei, que ele não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior e ele vê o interior. Então, todos dois tiveram pouco tempo com seus pais, mas todos dois tiveram bons e maus exemplos. Mas o que contribuiu para a decisão que cada um tomasse foi o que estava dentro deles. Talvez Deus levou esse cara com 2 anos de reinado, porque ele viu que não ia ter mais jeito. E ele levou porque se deixasse mais tempo lá ia assolar o povo, ia deixar o menino ainda, porque
dependendo da circunstância e da força de querer da pessoa, da força de vontade da pessoa, algumas pessoas são fracas. Por mais que sejam pessoas boas, se influenciada por pessoas ruins, ela vai se tornar ruim. Mas como o Manassés, ele fez muita coisa ruim, mas ele conseguiu chegar até Deus, porque no fundo ele tinha alguma coisa boa e Deus viu que dava para aproveitar. Então, o que eu faço, o que eu escolho, não é por causa das minhas amizades. Pode ter 10, 20, 30, 50% da influência. Mas a decisão final é minha, é o que está dentro de mim, é aquilo que eu já determinei que eu vou ou não fazer. Porque eu tenho bons exemplos todo dia, como também tenho maus exemplos. A minha vida com Deus não depende dos outros, o que eu escuto. Eu não posso pegar para vocês e não viver, porque é o que Jesus fala. Eu vou ganhar uma dos outros e vou perder a minha. É muito fácil chegar e falar que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, porque a gente vê pessoas ruins, dá bons exemplos, dá bons conselhos para os filhos. A pessoa não presta, não vale nada, um ladrão. Eu tinha um conhecido que era traficante, mas ele falava direto: olha, essa vida não presta, nunca se envolva com ninguém desse meio. Mas que moral ele tinha para me falar isso? Se ele vendia, ele era praticamente o dono lá do pedaço. Não é o que eu tô lá. O próprio Deus falou no livro de Levítico, se não me engano. Ele colocou a bênção e a maldição. Ele deixou o direito de escolha. Então, independente de bons exemplos ou não, eu não vou poder chegar diante do tribunal e dizer: ah, mas eu fiz isso porque minha mãe fazia também, porque o meu pai fazia, minha irmã fazia. Não. Ele colocou lá o direito de escolha, ele deu livre-arbítrio. Então, a partir do momento que você escolhe seguir um exemplo bom, um exemplo ruim, é você que está se sentenciando. Na verdade, não é nem Deus que manda a pessoa para o inferno, é a pessoa mesmo que escolhe ir para o inferno durante as atitudes que ela teve em vida. Ok, mais alguém quer fazer alguma ponderação, algum comentário, pessoal? Não? Ok. Eu vou Dona fazer Cida, fala, pode bem falar. rapidinho. É, não está nem ligado aí a questão de genética, né? Que da mesma família, avós, pais e netos, foi seguindo. Uns serviram, outros não serviram, uns fizeram certo, outros nem tanto. Eu lembrei aqui, foi da pregação também que teve no sábado lá em Salvador com as mulheres da EVG, com a dona Daisy, que foi Oséias 6:3. Conheçamos, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É uma questão de relacionamento, para as coisas darem certo na vida da pessoa e para que ela possa atingir outras pessoas de maneira positiva, é questão de relacionamento com Deus. Não basta conhecer Jesus hoje, fraquejar e de repente amanhã não ser mais nada, não significa mais nada para ele porque se afastou. Então, não é o suficiente apenas conhecer, tem que prosseguir em conhecer, tem que estar firme. Isso é uma coisa constante, é um investimento. Então, foi o que faltou na vida de. Teve uns que não teve nada e outros, né, caindo, levantando, ficou ali, meia boca, meio lá, meio cá. Cada um tem uma história, mas a questão, na verdade, é esse sucesso, tanto para reis quanto para servos, ter para si e atingir outras pessoas de maneira positiva, estar ligado diretamente a um relacionamento com Deus, senão fica realmente difícil. Perfeito. Mais alguém, povo lindo? Não. Dona Cida, indica alguém aí para fazer a oração, Dona Cida. Dona Zila. Dona Zila. É contigo, Dona Zila. Ora aí. Abre o áudio, Dona Zila. Espera aí, viu? Senhor, meu Deus, agradecemos, meu Pai, por esta meditação, pela tua direção, por todas as palavras ditas, por todo o aprendizado, meu Pai, que eu creio que todas aqui absorveram essas palavras que nos preencheu de alguma maneira. Eu agradeço ao Senhor por tudo, por eu estar participando também desse grupo, meu Pai. Eu não paro de agradecer
E eu espero, meu Pai, poder contribuir com muito mais. E é só, gente. Não sei falar mais. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. Amém. Amém, pessoal. Não sei falar, mas é ótimo. Tá bom, pessoal, por hoje é só. A gente continua no sábado com o capítulo 22.